Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite para conversarmos um pouquinho sobre a questão da terapêutica no emprego de suturas no reganho de peso. Nós não vamos falar do overstitch, porque seria a palestra do Galvão. Vamos mostrar algo inicial dele e a gente pode discutir um pouco depois. E para mim já fica um pouco mais fácil para estar falando sobre esse tema, uma vez que o Emerson e o Marquezine já falaram grandes coisas daquilo que a gente iria falar. Então, como a gente vai estar falando mais do tratamento em relação ao bypass, já foi dito aqui do acompanhamento tardio do reganho de peso, as várias características para poder afirmar que esse paciente tenha o reganho de peso. Já foram também falados a questão da etiologia dos seus fatores, que obviamente são multifatoriais, já foi largamente aqui discutido sobre isso, e foi até mostrado o trabalho do Abu Dhabi, da IE, em que ele tem demonstrado nessa análise univariada a questão do diâmetro da anastomose, porque é bem interessante que após o 5º ano da anastomose do bypass, cada aumento de 10 milímetros da anastomose está associado a um reganho de peso ao redor de 8%. Então esse é um dado interessante para que a gente possa compreender bem que peso isso tem no paciente. Quando nós vamos falar das técnicas empregadas no reganho de peso, nós temos que imaginar que são técnicas que podem tanto fazer a remodelagem da câmara gástrica residual, como a técnica da remodelagem da anastomose gastrojejunal, como foi mostrado brilhantemente pelo Marquezine na técnica da aplicação do gás de argônio. Então, se nós imaginarmos técnicas que são usadas inicialmente com objetivo outro, que particularmente nas gastroplastias por via endoscópica, nós podemos ter o conceito que mesmo no paciente operado, em muitas circunstâncias em que você tem o paute grande, você pode lançar mão destes dispositivos. Essa é uma técnica muito antiga, essa é uma técnica do Endosint, que é uma técnica de sutura que inicialmente foi desenvolvida para se tratar a doença do refluxo gastroesofágico. Nós tivemos uma experiência bem interessante com isso, visando o tratamento da doença do refluxo, mas os resultados eles são extremamente limitados. Essa técnica ela não envolve a sutura da parede completa do órgão, ela pega apenas a camada até a submucosa. Então, com o passar dos meses, você tem isquemia desse tecido, você perde essa sutura e você necessita fazer novamente o procedimento. Então, há autores como Fogel, que publica resultados como a perda de até 50% do excesso de peso, mas esses resultados que ele coloca não são replicáveis, são resultados apenas obtidos com ele fazendo o procedimento. E conversando por várias vezes com ele, ele me confidenciou de que ele fazia esse procedimento nos pacientes, entre 1 e 2 anos ele tinha que repetir o procedimento. Então, é um procedimento que não vinga muito neste sentido. E você tem diferentes maneiras para se fazer essas aplicaturas. Há novos dispositivos em que você pode diminuir o tamanho do paute, que você pode aplicar a semelhança do que eu estava discutindo há pouco com a técnica inicial daquela gastroaplicatura com o modelo do Endosint. Esse é um outro modelo de sutura em que você envolve aspiração da parede e você faz suturas de maneira circunferencial na parede do órgão para que você possa depois fazer uma aproximação final. Da mesma forma que os demais procedimentos, embora no desenho fique uma maravilha, na prática não é muito simples de ser executada. Os resultados, da mesma forma, eles não são duradouros e você não deve associar nenhum método de sutura sem que você crie nessa mucosa alguma área de solução de continuidade. Então, antes de você empregar qualquer técnica de sutura, você deve lançar mão, por exemplo, de utilizar o argônio ou qualquer outra corrente elétrica para que você possa causar uma lesão naquela área em que você vai aproximar as bordas para que você tenha reação inflamatória e cicatricial. Caso contrário, você vai passar pontos de sutura e de nada vai adiantar, porque ele não tem aonde cicatrizar pela perda de solução de continuidade. Esse é um outro procedimento chamado pose. Da mesma forma, o racional é rigorosamente o mesmo, ele não se modifica. Quando você faz o sistema pose no sentido de uma gastroplastia, e aqui não estamos falando especificamente
do paute gástrico, mas sim da câmara gástrica como um todo, com uma metodologia endoscópica para perda de peso, observou-se que era necessário fazer essa sutura não apenas no fundo gástrico, que era a área de maior relevância, por causa de todo o processo de distensão e ação central de inibição da saciedade, mas também na porção distal, na região do antro, da mesma forma. No caso de reganho de peso, no grupo de pacientes que fizeram o bypass gástrico, já há relatos da realização deste procedimento utilizando-se das suturas apenas na região do fundo gástrico remanescente, em aspas, o fundo gástrico, né? Aquilo que ficou na grande curvatura. Mas os resultados todos de literatura, se vocês forem avaliar, eles têm um follow-up extremamente curto. Então, no follow-up curto, no follow-up de 3 meses, no follow-up de 6 meses, os resultados sempre giram em torno de perda de 35% do excesso de peso que aquele paciente reganhou. Então, é muito pouco. 35 é um número grande, mas você vai ver que é 35 do excesso de peso, do peso reganhado. Então, isso não tem demonstrado que seja empregado de uma maneira muito correta. Agora, já há outros sistemas também de aplicaturas, que são sistemas de aplicatura por sucção. Então, iniciou-se o primeiro modelo em cima de uma empresa chamada BautalSense. Depois, essa empresa foi adquirida pela Boston Scientific, e agora tem uma modificação desse sistema inicial, que é o ACE Staple, que, na verdade, nada se modifica do racional do Pose. Você faz aspiração, faz fixação de plano total, mas você faz múltiplas suturas. E aqui, voltamos no mesmo erro inicial das outras técnicas. Aqui você não utiliza nenhum método de cautério na mucosa, você não faz nenhuma área de solução de continuidade. Então, com certeza, com o passar do tempo, essa sutura vai ser perdida, esse fio vai ser eliminado e você não vai ter aderência de planos. Então, sempre tem que ter o conceito que, se você não criar alguma área de processo inflamatório para ter cicatrização, nenhuma das técnicas que você irá empregar terá sucesso. Esse é um outro tipo de mecanismo de sutura, é uma aplicatura, isso é um sistema da USDI, e esse sistema, ele faz da mesma forma do que a gente usa parcialmente do stitch, do end stitch, em que você faz com suporte helicoidal, você transfixa a parede do órgão e você traciona essa parede e, na sequência, você faz a aplicatura ou a sutura desse mecanismo. Isso é um dos métodos que são variantes do Apollo, do sistema Apollo. Os resultados iniciais, como os resultados iniciais de qualquer técnica, alcançam entre 30% a 55% da perda do excesso de peso. Só que, se você for na literatura procurar trabalhos a partir de 1 ano de resultados, você não vai encontrar nenhum trabalho com esta técnica. Então, o procedimento passa a ser o mesmo dos demais. Resultado de curto prazo, custo extremamente elevado e que está tratando apenas uma das razões do reganho de peso, que no caso específico desse procedimento é a anastomose, que se ampliou, e ao passo em que, no meu entendimento, quando você vai mexer nesse grupo de pacientes, a quantidade de pacientes que tem, além da anastomose alargada, um paute também largo, você necessita associar a metodologia para você tratar esse paute alargado, tratar a anastomose, além de ter que tratar todas as outras coisas agregadas, como já foi aqui dito anteriormente pelo Marquezine. Esse é um trabalho inicial publicado pelo grupo do Christopher Thompson, em que aqui sim ele fez o argônio como parte inicial para reavivar as bordas, e utilizou o sistema de sutura da Bard, que foi o primeiro que nós mostramos para vocês. Quando ele fez esse estudo, ele comparou esse grupo de pacientes com fazer o procedimento e não fazer o procedimento. Ele demonstrou que, fazendo o procedimento, ele tinha, de maneira bastante significativa, uma perda de peso. No entanto, mais uma vez, vocês podem observar que o resultado está restrito ao período de 6 meses de análise. O aspecto final é bastante adequado, causa uma limitação inicial, existe sempre orientação dietética, existe todo um cuidado de um aporte multidisciplinar, e essa perda inicial ela é bastante significativa. Na sequência, quando ele compara, aí sim, com a máquina nova de sutura, que é do sistema Apollo,
que posteriormente o Galvão vai mostrar todos os demais estudos, vocês podem ver que ele, comparando os dois métodos, o método de sutura da Bard com o método de sutura do Apollo, ele teve uma perda de peso muito mais significativa utilizando esse sistema Apollo, porque ele é um sistema que é parede total, não é parcial como é quando você utiliza o sistema do Full Thickness. E aqui ele já tem um período de acompanhamento mais significativo, que ele é um período de acompanhamento de 1 ano. Mas se vocês observarem, a perda de peso principal é até 6 meses. A partir de 6 meses, essa perda, embora ela continue, ela não tem a mesma velocidade de perda que ele teve nos 6 meses iniciais. Razão pela qual nós imaginamos que, da mesma forma, se aqui publicasse o estudo de 2 anos, essa curva estaria numa descendente e você precisaria refazer o procedimento. Que mensagem que fica nesse sentido? O sentido de que você está tratando uma parte da doença, você está tratando um defeito anatômico que ele vai novamente reabrir. Ele não tem possibilidade de ter tratamento definitivo nisso, porque naturalmente, com alimentação, com atividade, isto vai novamente abrir e você precisa ter novos procedimentos agregados nesse sentido. Há trabalhos também utilizando um sistema de clipe que nós ainda não temos aqui no Brasil, que é o sistema do OTSC, que é da empresa chamada Ovesco. Esse tipo de procedimento ele é muito empregado para perfurações. Então, para você utilizar esse tipo de grampo, que parece aquelas armaduras para poder, que você vê em filme americano, para poder pegar urso, né? que você pisa, ela fecha em cima. Esse tipo de procedimento foi feito para pacientes que tinham novamente anastomose alargada. E o resultado de peso que ele teve foi de uma perda significativa. Mas olha que no acompanhamento adiante já foi inferior ao resultado inicial. Então, provavelmente essa técnica vai cair nos mesmos problemas que as demais técnicas têm. Talvez, se tivesse associado aqui a utilização do argônio e mais uma ação mecânica, que é pela presença desse clipe, porque normalmente esse clipe ele não se perde, normalmente esse clipe se mantém. Então ele vai causar, a semelhança do que um stapler causa, uma ação permanente. Mas há muitos casos que aquilo se perde por isquemia, por necrose. Mas se você associar a metodologia de utilizar o gás de argônio e utilizar o Ovesco, talvez seja uma opção em que faça com que os procedimentos possam ser repetidos num período de tempo maior, um período de tempo mais prolongado. Então, o tratamento endoscópico do reganho de peso, ele envolve diferentes técnicas, umas são superiores a outras, porém, não existe resultado duradouro a longo prazo em nenhuma das técnicas endoscópicas. Isso é uma mensagem que precisa ficar bastante clara. Então, quando vocês forem avaliar isso, talvez a parte menos relevante seja o tratamento endoscópico. E talvez as outras razões pelas quais ele ganhou peso tenham um significado muito maior, em que vocês têm que pensar de uma maneira global e não de uma maneira do especialista, do endoscopista, querendo agir sobre uma ação anatômica sem tratar todo o contingente que envolve o reganho de peso desse paciente. Essa era a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigado.